Exercício 6. Encontre os máximos e mínimos relativos de f aplicando o critério da derivada segunda. Essa é a função f de x igual a 6x menos 3x ao quadrado mais meio x ao cubo. Então, a primeira derivada vai ser 6 menos 6x mais 3 meios de x ao quadrado. E a segunda derivada é menos 6 mais 3x. Fazendo a primeira derivada igual a zero, vai dar uma equação. Achando a raiz dessa equação, nós encontramos x igual a 2, que neste caso é o único ponto crítico da função. Jogando esse ponto crítico na segunda derivada, na equação da segunda derivada, nós encontramos que a segunda derivada nesse ponto crítico tem valor zero. E nada podemos afirmar com o auxílio do teorema 5.7.3, porque esse teorema diz que se a segunda derivada tiver valor positivo no ponto crítico, esse ponto crítico é ponto de mínimo. Se a segunda derivada tiver valor negativo nesse ponto crítico, esse ponto crítico é valor de máximo. Então ele não fala nada sobre se a segunda derivada tiver valor nulo nesse ponto crítico. Então, segundo o teorema, nada podemos afirmar sobre esse ponto crítico. Usando o critério da derivada primeiro, ou a visualização do gráfico e da função na figura abaixo, podemos concluir que a função dada é sempre crescente. Então, esse é o gráfico da função, né? Então ela é sempre crescente. Então aqui ele não é ponto nem de máximo nem de mínimo. Concavidade e pontos de inclinação. O conceito de concavidade é muito útil no esboço do gráfico de uma curva. Vamos introduzi-lo analisando geometricamente as figuras seguintes. Então, aqui nós temos uma figura, né? Nessa figura, observamos que, dado um ponto qualquer C entre A e B, em pontos próximos de C, o gráfico de f está acima da tangente, a curva no ponto de coordenadas P, no ponto P de coordenadas C e F de C. Então aqui nós temos a tangente, e próximo do ponto C, qualquer ponto que nós pegarmos aqui, a tangente sempre vai estar abaixo da curva, ou seja, a curva sempre estará acima da tangente. Dizemos que a curva tem concavidade voltada para cima no intervalo aberto AB. Como a primeira derivada é a inclinação da reta tangente à curva, observa-se na figura ao lado que podemos descrever essa situação afirmando que no intervalo aberto de A a B, a primeira derivada é crescente. Geometricamente, isso significa que a reta tangente gira no sentido anti-horário, à medida que avançamos sobre a curva da esquerda para a direita. Analogamente, a figura ao lado descreve uma função que tem concavidade voltada para baixo no intervalo AB. Definição. Uma função f é dita côncava para cima no intervalo AB se a primeira derivada é crescente nesse intervalo. Definição. Uma função f é côncava para baixo no intervalo aberto AB se a primeira derivada for decrescente nesse intervalo. Proposição. Seja f uma função contínua no intervalo fechado AB e derivável até a segunda ordem no intervalo aberto AB. 1. Se a segunda derivada for maior que zero para todo x pertencente ao intervalo aberto AB, então f é côncavo para baixo no intervalo AB. 2. Se a segunda derivada for menor que zero para todo x pertencente ao intervalo aberto AB, então f é côncavo para baixo no intervalo aberto AB.